AB1. Oferecimento Ouro Verde. Café pra vida inteira. WS Distribuidora, seu parceiro em todas as estações. Vitarella. Todo lar tem Vita. Olá, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda e seja bem-vindo também. Estamos juntos a partir de agora porque está chegando o seu AB1 dessa quinta-feira, dia 20 de agosto. Então, vamos juntos às informações. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes, Joel Almeida, Aline Melo e Leonardo Costa. No nosso portal tem informações sobre uma operação da Polícia Civil no combate ao tráfico de drogas aqui na região. Não é isso, Fábio? Bom dia. É isso mesmo, amigo. Muito bom dia para você, bom dia para todo mundo ligado com a gente aqui nesse AB1 de quinta-feira. Essa operação, na verdade, foi realizada hoje e contou aí com a participação da Polícia Civil e da Polícia Militar. Foram cumpridos 8 mandados judiciais nos municípios de Cumaru e também de Bezerros, aqui no Agreste Pernambucano. A polícia conseguiu apreender arma, drogas e também 2 aparelhos celulares. Daqui a pouco eu volto falando um pouco mais sobre essa operação e também de outros destaques aqui do G1, amigo. Tá combinado, viu, Fábio? E é preciso ficar atento também nesse ano de eleições gerais, pessoal, porque tem golpista fazendo uso do nome até da Justiça Eleitoral. Não é isso, Joel? Bom dia para você. Isso mesmo, Almir. Bom dia, um ótimo dia também para você que está junto da gente aqui no nosso AB1. Olha, muitos criminosos estão utilizando o nome da Justiça Eleitoral para aplicar golpes. Como é que isso está acontecendo? Esses criminosos ligam para qualquer cidadão, utilizam o nome do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco para tirar orientações numa primeira fase. A pessoa vai ali questionando algumas coisas e depois eles pedem esses dados pessoais e aí entra o golpe. Daqui a pouco a gente vai explicar como é que tudo isso acontece, os malefícios e as orientações para evitar cair nesse tipo de golpe. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no AB1. Almir. Tá certo, Joel. E teve acidente grave na BR-232 aqui em Caruaru. Um casal estava de moto na rodovia. O condutor da motocicleta infelizmente morreu e a mulher dele ficou ferida. Uma tristeza, né, Aline? Bom dia para você. Triste demais, Almir. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham também. Esse acidente aconteceu na tarde de ontem e acende um alerta sobre o perigo de ter objetos na pista, porque o motociclista só perdeu o controle depois que o pneu da moto passou por cima de um prego e murchou. Daqui a pouco a gente volta e explica melhor sobre esse caso, Almir. Tá certo, Aline. Leonardo vai chegar com todas as informações sobre a campanha nacional de multivacinação lá em Garanhuns, porque vem aí o dia D dessa campanha. Hein, Léo? Bom dia. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. A ação vai ser no sábado, vai começar às 8 horas da manhã em todos os postos de saúde e também no Parque Euclides Dourado. Daqui a pouquinho eu volto com todas as informações, porque eu vou conversar com a coordenadora nacional aqui do PNI no município, coordenadora de imunização aqui de Garanhuns, que vai passar os detalhes para a gente, viu? Fica todo mundo ligado aí, porque é hora de atualizar a caderneta de vacinação, Almir. É isso mesmo, informações muito importantes também, Léo. Muito obrigado. Aline, Joel e Fábio, estamos juntos nesse AB1. E hoje também é dia de AB Saúde. E no nosso consultório a gente vai falar sobre artrite e artrose. Pois é, as palavras podem até ser meio parecidas, mas os sintomas são bem diferentes, hein? E a gente vai tirar todas as dúvidas daqui a pouco aqui no seu AB1, que está começando agora. Muito bem, agora 11 horas e 52 minutos. Vamos juntos e ao vivo na telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal na internet também, em o G1 Caruaru e região, e ainda pelo Globoplay. Você está vendo aí do lado? É o QR Code que leva você para o nosso app para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela web. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante, hein? Olha essas imagens aí ao vivo. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim com sol entre nuvens e que à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 26 graus, hein? E a mínima não deve passar dos 19. E a gente começa falando sobre um acidente que foi registrado nessa quarta-feira na BR-232 aqui em Caruaru. Um homem morreu, pessoal, e a mulher dele ficou ferida, infelizmente. Eles estavam de moto e a Aline Melo está chegando ao vivo e vai trazer informações sobre como foi que esse acidente aconteceu. Aline.
Almir, esse acidente aconteceu na tarde de ontem, por volta de 1h da tarde. O motociclista foi identificado como Rivanildo Rivaldo da Silva, de 50 anos de idade, e infelizmente ele morreu no local. A suspeita é de que ele transitava normalmente na rodovia quando o pneu da moto passou por cima de um prego, que é um objeto difícil de visualizar, né? Um objeto pequeno. Depois o pneu murchou, ele perdeu o controle da motocicleta, que saiu da pista e caiu em uma ribanceira de aproximadamente 4 metros. Infelizmente, morreu no local. Na moto também estava a esposa. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada para o Hospital Regional do Agreste. Graças a Deus, com ferimentos leves, o quadro de saúde dela é estável e, segundo a Polícia Civil, o caso vai continuar sendo investigado para confirmar as circunstâncias desse acidente de fato, Almir. Aline, é triste demais, né? E infelizmente esse é mais um acidente com morte nas rodovias da região. Diante desse cenário sempre preocupante, é fundamental também reforçar as orientações para o condutor de veículo, de moto, de carro, enfim, né, Aline? Exato, por isso mesmo que a gente está aqui com um policial rodoviário federal para entender, porque justamente por ser muito comum, objetos na pista, dificultando o trânsito, colocando a segurança de todos, condutores, passageiros em risco, queremos entender. Ângelo, muito obrigada pela presença, bom dia para você. No momento em que um condutor ou um passageiro visualiza algum objeto na pista, por menor que seja ou maior, qual que é o primeiro procedimento que deve ser feito? Bom dia para você. Bom dia, Aline, bom dia, Almir, a todos que nos acompanham. Nessa circunstância, você deve, se for rodovia federal, ligar para a Polícia Rodoviária Federal através do número 191, passar a informação do que você encontrou sobre a pista, né? Se for possível, você parar no acostamento, verificar se o seu carro não foi atingido por aquele objeto. No caso aí específico que você citou anteriormente, infelizmente, né, uma vítima de um sinistro de trânsito, proveniente possivelmente que o pneu murchou, ele perdeu o controle de direção. Então, para que não ocorram casos como este, qualquer coisa que você verificar na rodovia federal, em termos de alguma intercorrência, avisa a Polícia Rodoviária que a gente desloca uma viatura para fazer a remoção do que a gente encontrar. No caso daquelas pessoas que propositalmente colocam algum objeto na pista, né? Às vezes joga pela janela do carro mesmo, essas pessoas são responsabilizadas? Essa é uma medida que legalmente é avaliada também? Como é que funciona? Sim, existe uma multa prevista no Código de Trânsito que você arremessar objetos pela janela do seu veículo, ou até mesmo alguma carga derramando, está previsto lá a infração, pontos no prontuário do condutor. Então é uma prática inaceitável, né? Além de ser uma falta de educação, também pode atingir outro veículo e causar um sinistro. Então a gente orienta os condutores e as pessoas que transitam nas rodovias que não façam esse tipo de prática, não joguem objetos na rodovia, porque até mesmo um parente seu que vai passando no momento pode ser atingido. Porque muitas vezes as pessoas não é comigo, mas a gente tem que, né, ter essa boa política de desejar ao outro aquilo que a gente quer para a gente em troca. Então que as pessoas contribuam para um trânsito seguro e evitem jogar objetos nas rodovias. No caso do condutor encontrar algum objeto na pista, ele pode parar e ele mesmo fazer a retirada do objeto? Veja, ele tem que analisar a situação, se é porque ele vai estar numa pista de rolamento. Por exemplo, BR-232 é uma pista de alta velocidade. É seguro para ele parar o carro e ir até a pista e fazer a retirada desse objeto? Se ele verificar que é seguro, tudo bem. Mas o mais importante é a integridade física dele. Então, ele deverá comunicar, né? Às vezes, se for um objeto que ele verifique que vai causar um sinistro, ligar o alerta do veículo, fazer gestos para que as pessoas não sejam atingidas por aquele objeto, nenhum carro passe por cima e perca o controle de direção. E, como eu disse anteriormente, ligar 191, que a PRF com certeza deslocará até o local para a remoção.
No caso do acidente de ontem, né, que foi provocado provavelmente por um prego, a gente imagina que esse prego pode ter soltado até mesmo de um outro veículo que passou anteriormente ali. Quais são os cuidados também com os próprios veículos para evitar esse tipo de acidente, Ângelo? A manutenção no veículo é primordial. Muitas vezes a gente encontra restos de pneus no asfalto, devido a alguns caminhões que passam, que o pneu é remoldado, aí ele solta. Então a manutenção preventiva de você sempre verificar o seu veículo antes de sair com ele é fundamental para você evitar essas situações. Existem muitos veículos que transitam em nossas rodovias, que sejam com carrocerias que têm os pregos. Então, infelizmente ontem foi mais, digamos assim, uma fatalidade. É um caso muito raro de acontecer, tá? Como eu falei a você aqui em off, é um caso muito raro de acontecer, mas infelizmente foi uma vida. E o que a gente puder fazer para a preservação de vidas é primordial que a gente contribua para isso. Perfeito, muito obrigada pela sua participação. A gente lamenta, Almir, pelo falecimento do motociclista de ontem e pede, né, para que todo mundo faça a sua parte no trânsito para evitar novas ocorrências como essa. Almir. Perfeitamente, Aline, perfeitamente. Quando a gente sai de casa, a gente não está contando, evidentemente, com um acidente, não é, Aline? A gente está pensando no trajeto, deslocamento, quanto tempo a gente vai levar. Para isso é necessário também ter muito cuidado para evitar a pressa, mas a gente não pensa na fatalidade que o Ângelo Fernando acabou de falar, o policial rodoviário federal. A gente tem que levar tudo em conta, né? Muito cuidado sempre. Muito obrigado pelas informações, Aline. Vamos para a nossa redação agora. Fábio Gomes está chegando com os destaques do G1 Caruaru e região e tem notícias sobre uma operação da Polícia Civil nesse enfrentamento, no combate ao tráfico de drogas em municípios aqui do interior. Não é isso, Fábio? Uma boa tarde para você. É isso mesmo, Almir. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1. Né? Essas informações foram divulgadas hoje pela Polícia Civil. Essa operação contou também com o apoio da Polícia Militar para justamente buscar desarticular, né, essa organização criminosa que estava atuando nos municípios de Cumaru e de Bezerros. A gente acompanha, inclusive, essas imagens que foi divulgada pela Polícia Civil na Operação Termine. Ela apreendeu aí armas, munições, drogas e também celulares. A Polícia Civil disse que essas investigações começaram após um levantamento no município de Cumaru com crimes relacionados ao tráfico de drogas e também à associação para o tráfico. As investigações buscam identificar e mapear a rede de fornecedores, intermediários e outros envolvidos na distribuição das drogas na região, além também de apurar a logística e a estrutura utilizada pelo grupo criminoso, incluindo a aquisição, o armazenamento, o transporte e a distribuição dessas drogas. A polícia também informou por meio de um comunicado que apura a possível movimentação e ocultação de valores provenientes do tráfico com eventual prática de lavagem de dinheiro e a possível existência de uma organização criminosa. Esses mandados foram cumpridos hoje, né, somente de busca e apreensão. Essas investigações continuam e, claro, a gente segue acompanhando aqui do G1 para trazer as informações para o nosso leitor, Almir. Operações importantíssimas, né, Fábio? Importantíssimas para desarticular essas quadrilhas que atuam também aqui no interior de Pernambuco. Mudando de assunto, estou vendo que no G1 tem informações sobre o Festival Pernambuco, Meu País, que está percorrendo vários municípios, né, Fábio? É isso mesmo, Almir. Dessa vez, né, a cidade que o Festival Pernambuco Meu País vai passar é o município de Buíque, aqui no Agreste Pernambucano. O festival já começou, né, já chegou na cidade com algumas formações, oficinas, também workshops voltados para a economia criativa. E, claro, uma das perguntas que o pessoal gosta de acompanhar bastante é em relação aos shows musicais. A gente tem informações sobre esses shows que começam na sexta-feira e seguem até o domingo. As atividades culturais vão começar a partir das 7 horas da noite na sexta-feira. A gente tem a programação completa e, segundo o governo estadual, a expectativa é que esse evento movimente cerca de 5 milhões de reais na economia de Buíque e alcance um público de cerca de 70 mil pessoas durante esses 5 dias. Aí na tela o pessoal de casa pode acompanhar a arte que a gente preparou, né, contando os horários aí de cada uma dessas apresentações. Na sexta-feira, o espetáculo começa a partir das 7h30 da noite com o espetáculo Pernambuco Meu País. 8h30 da noite tem a apresentação do cantor Aço Preto. 10 da noite tem Mari Rayane. 11h30 da noite tem Ariquilande e 1h10 da madrugada tem a apresentação do cantor Rei Vaqueiro. No sábado, a festa começa no mesmo horário, 7h30 da noite com Helder Vasconcelos e o Boi Marinho, 8h40 da noite tem o Petrúcio Amorim, 10h10 da noite o cantor Juarez, 11h40 o cantor Seu Jorge e 1h20 da madrugada
o cantor Vitor Fernandes. Já no domingo, tem várias apresentações também, né, de grupos culturais, também de grandes nomes da música brasileira. Os shows começam a partir das 6h30 da noite e tem a apresentação de Léo da Bodega, Tribo de Já, Maneva, Hungria e, claro, entre os intervalos de cada um desses shows, tem a apresentação de DJs que vão animar o pessoal que estiver curtindo o Festival Pernambuco Meu País lá em Buíque. Aqui no G1 a gente tem mais detalhes sobre esse evento, né, que vai circulando aí por diversas cidades do interior até a capital pernambucana, Almir. Fábio, e tem programação festiva também lá em Frei Miguelinho, né? Tem sim, Almir. O município de Frei Miguelinho realiza, né, todo ano a Festa do Garçom. Esse é um evento muito importante para a cidade, né, porque já faz parte da identidade cultural do município e a gente tem aqui a programação completa desse evento que vai acontecer, inclusive, nesse fim de semana, no domingo e também na segunda-feira, dia 24. A programação de eventos musicais fica por conta dos cantores Conde do Brega e também da Mara Pavanelli. Esse ano a festa chega na edição número 29 e o município celebra justamente essa profissão que é diretamente ligada à identidade local e promove o reencontro aí de profissionais que trabalharam em diferentes regiões do país. Para a gente ter ideia, né, de acordo com a gestão municipal, Frei Miguelinho ela ficou conhecida em diferentes regiões do país pela quantidade de profissionais nascidos no município que trabalham em bares, restaurantes e hotéis de diversas partes do país. Segundo a prefeitura, os garçons de Frei Miguelinho, né, têm forte atuação, por exemplo, no Recife e também em São Paulo, no Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A programação vai começar no domingo, vai ter missa e futebol dos garçons, além de uma feijoada que é voltada aí para o público, que são os convidados, né, e os patrocinadores. E na segunda-feira vai ter a caminhada das mulheres e aulão de zumba, além da apresentação da banda marcial, corrida dos garçons, homenagens e premiações e concursos, além dos shows musicais. Para conferir o horário de cada uma dessas atrações, né, dessa programação completa, é só apontar a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela e conferir essa reportagem completa no nosso portal, Almir. É facinho, né, Fábio? Facinho, facinho. Muito obrigado, então, pelas informações do G1 aqui nessa quinta-feira e até amanhã. Valeu, Almir. Bom trabalho para você, meu amigo, e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente. Até amanhã. Valeu, Fábio. Agora, 12h, 5 e olha, com a proximidade das eleições, os criminosos já inventaram uma nova armadilha para aplicar golpes, hein? Agora, eles ligam para a pessoa e dizem que são representantes da Justiça Eleitoral. É aí, pessoal, que começa o golpe. Então, a gente vai falar sobre esse assunto com Joel Almeida, porque é importante perguntar, hein? A Justiça Eleitoral costuma ligar para as pessoas? Essa prática existe ou não, Joel? Boa tarde para você. Olha, Almir, essa prática não existe. A Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco não liga para ninguém, nem para dar orientações, nem para dizer como é que está a situação do título, nem para pedir informações também, tá certo? Boa tarde para você, Almir. Uma ótima tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. Já não bastasse tantos golpes, tem esse novo golpe na praça. Os criminosos estão ligando para o cidadão, eles ligam para qualquer pessoa, se informando que são do Tribunal Regional Eleitoral aqui de Pernambuco, começam a dar orientações, pedem ali para a pessoa avançar numa opção 2. Se a pessoa quer saber se o título está regular ou irregular, a pessoa, como está próximo da eleição, vai aí se deixando levar e aí eles pedem informações pessoais. É quando as pessoas caem nesse golpe. Eu vou passar agora para você o número que a Justiça Eleitoral aqui de Pernambuco identificou, ou seja, é o número que vocês não devem atender e nem devem ligar para esse número, tá certo? É o 81, o 9, 86326156. Esse é o número errado, o número que os golpistas estão utilizando. Eles podem utilizar de outros números, né? Podem ligar eventualmente de outros telefones, mas esse é o telefone que a Justiça Eleitoral divulgou a priori, tá certo? Que é esse que eles estão dando esse golpe. A gente vai ouvir o que disse a assessora da ouvidoria do Tribunal Regional Eleitoral, a Simone Torres. Ela explica pra gente tudo isso e das orientações. Vamos ver. O TRE Pernambuco tomou conhecimento que está sendo aplicado um golpe. Nesse golpe, o eleitor ele recebe uma ligação de uma pessoa ou de uma central telefônica que pede informações sobre o título, pede que sejam digitados alguns dados e pergunta se o cidadão tem alguma dúvida sobre a sua situação eleitoral. Pede para que digite 1 se tiver dúvida, pede para que digite 2 se a situação está regular. O TRE Pernambuco informa que não entra em contato com o eleitor nesse tipo de situação. Não é para o eleitor passar nenhuma informação,
não é para digitar número do título, nem senha, nem clicar em links. A gente pede que, se o cidadão tiver alguma dúvida em relação à Justiça Eleitoral, que entre em contato pelos canais oficiais, que pode ser o aplicativo e-Título, o autoatendimento eleitoral no site do TRE Pernambuco, www.tre-pe.jus.br, ou também pode entrar em contato com o Fale Conosco, que é o nosso chat que está disponível no site do tribunal, na página inicial, ou então pode entrar em contato conosco através do Disque Eleitor, que é uma central telefônica que atende através do número 3194-9400. O TRE Pernambuco reforça que não pede informações nem confirmação de dados através de ligações. Isso é golpe. Pedimos que o eleitor, se receber essa ligação, ele encerre imediatamente a chamada e ele não forneça nenhuma informação. Orientações importantes, então receber essa ligação, depois desliga e bloqueia esse número. O TRE não liga para ninguém, só reforçando, e também não pede essas informações via distância, né? Nem por telefone, enfim. A consulta ela deve ser feita por esses sites, né? Pelo TRE-PE e também pelo site do Tribunal Superior Eleitoral ou também pelo telefone, que é o 81-3194-9400, esse sim é o correto. Almir, eu volto com você. Joel, muito obrigado por essas informações. Com essas orientações, então fica a lição, não é, pessoal? A Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral, o TRE, essas instituições não ligam para o eleitor, hein? Quando aparecer essa conversa, pode desligar o telefone porque a tentativa é de golpe. Joel, muito obrigado pelas informações e você continua com a gente nesse AB1. Até já! E agora vamos para o sertão, porque o trânsito lá em Serra Talhada aumentou muito devido ao crescimento da frota de veículos. E nesse cenário tem um detalhe percebido pelas autoridades, hein? O número de infrações também aumentou no município. Só para a gente ter uma ideia, em julho desse ano foram registradas mais de 9.000 ocorrências. Olha só. O crescimento e desenvolvimento de Serra Talhada influencia diretamente no trânsito da cidade. Diariamente, a quantidade de veículos que transitam por aqui aumenta, já que além dos moradores, também passam pela cidade motoristas de outras regiões. De acordo com dados do Detran, Serra Talhada tem uma frota de 51.572 veículos de passeio, de duas rodas e de carga, que circulam diariamente pelas ruas da cidade e deixam o fluxo do trânsito intenso. Não é muito seguro dirigir, não. O povo não respeita o pedestre, não respeita quase nada. A segurança aqui é pouca, viu? Eu acho o seguinte, tem muito motorista que, infelizmente, é incapacitado, não sei se é incapacitado, não tem muito conhecimento das leis de trânsito. Eu acho que é feito pelo ST-Trans, pelo Detran, que às vezes faz ações na cidade, ações de conscientização, que eu vejo que surtem efeito, mas infelizmente tem muitas pessoas que ainda não respeitam rotatórias, não respeitam preferencial. Não é difícil encontrar exemplos de infrações de trânsito. Durante a gravação dessa reportagem, nossa equipe presenciou alguns flagrantes, como por exemplo, nesse trecho da rotatória da Avenida Afonso Magalhães, no centro. O motociclista que estava na preferência teve que parar e esperar os carros passarem para poder seguir. Outra infração cometida também no centro, na rua Agostinho Nunes de Magalhães. Esse carro branco está estacionado em local onde, de acordo com a placa, só é permitido embarque e desembarque. Um pouco mais à frente, na mesma rua, o carro cinza está estacionado em vaga exclusiva para deficiente físico. Infrações que estão entre as mais autuadas pela Superintendência de Trânsito e Transportes de Serra Talhada, a ST-Trans. Segundo dados da ST-Trans, de janeiro a julho deste ano foram registradas 9.171 autuações, que são as multas de trânsito.
um aumento de 63% se comparado ao mesmo período do ano passado, quando o órgão realizou 5.613 notificações. Infrações que são acompanhadas principalmente aqui na Central de Vídeo Monitoramento. A Central de Vídeo Monitoramento é de extremamente importante para o município. Ela ajuda na fluidez do fluxo, né? A gente consegue agir mais rápido na ocorrência de acidente, nós conseguimos agir também muito mais rápido. E assim, tem diminuído, onde tem a central, a Câmara de Vídeo Monitoramento, tem diminuído bastante o número de infrações, pelo fato do pessoal respeitar. Entre as infrações mais cometidas estão transitar pela contramão de direção, estacionar em local ou horário de estacionamento e parada proibidos pela sinalização e convergir à esquerda em local proibido, como podemos ver nesse vídeo das câmeras de trânsito. Além das multas, o desrespeito às leis pode trazer consequências mais graves, como acidentes. Dados da ST-Trans mostram que de janeiro a maio de 2026 foram 109 acidentes na área urbana, como esses registrados pelas câmeras instaladas na Avenida Triunfo. Neste primeiro, o carro branco faz uma ultrapassagem proibida pela direita e acaba colidindo com o carro que estava parado à frente. Já outro foi mais grave. No lado esquerdo da tela, é possível ver um carro preto vindo de uma rua lateral, que tenta cruzar a avenida entrando na frente do caminhão. Ele acaba atingindo um motociclista que é lançado da moto. Além da central de vídeo monitoramento, outras ações tentam coibir o desrespeito às leis de trânsito. Nosso principal papel é educação à população. Fazemos constantemente, diariamente, palestras nas empresas, na escola, educando principalmente a primeira infância, que nós sabemos, e é importante porque a criança educa os pais. Quando ela escuta aquela palestra nas escolas, ela acaba levando para casa também. Fizemos esses últimos anos investimento em rotatória, faixa elevada de pedestre. Nós temos de mais tecnológico a parte semafórica, que é um semáforo inteligente, onde ele se adapta de acordo com o fluxo. Mas de nada adianta se os próprios condutores não mudarem o comportamento ao volante. Pernambuco tem hoje mais de 2.700.000 pessoas habilitadas para dirigir e que, se respeitarem as leis e dirigirem com cuidado, podem transformar o trânsito em um lugar seguro. Se fazer a parte da gente, muitas vezes é a dos outros, né? Não é verdade? Todo mundo fala isso. Não, tem que fazer a parte sua e a dos outros também. Se não for, não vai não. O trânsito é espaço coletivo mesmo, não é? Agora a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais uma homenagem pela passagem dos 35 anos da TV Asa Branca, hein? Dessa vez teve sessão especial na Assembleia Legislativa do Estado, a ALEP. E ainda tem o AB Esporte a seguir, com informações sobre a turma que curte futebol americano aqui na capital do Agreste. A gente volta rapidinho, hein? 12:16 agora. Estamos de volta com o seu AB1, 12:18. Vamos dar uma olhadinha na movimentação do trânsito e na movimentação de pessoas ali no centro da cidade, mais precisamente na rua 15 de novembro. Lá do lado esquerdo, as paradas dos ônibus ali, sempre com movimento, muita gente aproveitando agora o intervalo para a hora do almoço. E a gente vê uma movimentação considerada tranquila em relação aos veículos que vão circulando nesse momento ali pela 15 de novembro. Imagens ao vivo para você. E ontem a TV Asa Branca recebeu mais uma homenagem pela passagem dos 35 anos de história da emissora. Dessa vez durante uma sessão na Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP. Veja. Uma ocasião para agraciados brilharem, diante do reconhecimento do Poder Legislativo do Estado. Momento para entre 33 homenageados da noite, reviver as memórias e toda uma jornada no empreendedorismo e na comunicação.
A mesma jornada que levou o doutor Vicente Jorge Espíndola Rodrigues se tornar um dos fundadores do Grupo Asa Branca. A propositura de concessão da Medalha Joaquim Nabuco Classe Ouro, alta honraria da Alep, foi do deputado estadual Caio Albino. É um momento muito importante aqui na Casa de Todos os Pernambucanos. Essa medalha Joaquim Nabuco é a maior honraria aqui da Assembleia Legislativa de Pernambuco. E a gente concedendo aqui ao nosso amigo Silvio Vicente Jorge uma demonstração de respeito, de carinho, mas principalmente de reconhecimento. Reconhecimento é uma história marcada por credibilidade, por informação, levando a informação de uma forma muito respeitosa, e que a TV Asa Branca tem feito isso durante toda a sua história. Então nós fizemos questão de pegar essa única homenagem, onde a gente pode dizer que os deputados só têm direito a uma homenagem dessa, a uma medalha, durante todo o ano, e o nosso agraciado foi justamente Silvio Vicente Jorge, para reconhecer o seu trabalho, a sua dedicação e a história de vida que tem, levando informação para todas as pessoas. Foi a data de aniversário do pernambucano Joaquim Nabuco, que nasceu em 1849 e faleceu em 1910. E eis a medalha e o diploma prestes a serem entregues. Destaque desta trajetória como empresário e os frutos colhidos nela. É um motivo de muita satisfação e muita alegria. Mais uma homenagem que eu entrego à TV Asa Branca. Um sentimento de emoção? De emoção. A gente recebeu uma homenagem dessa, né? Aqui na casa de Joaquim Nabuco, na cidade de Joaquim Nabuco. Muito emocionado e satisfeito, alegre de estar sendo homenageado, sendo lembrado pelos nossos amigos, pelo deputado Caio Albino. A medalha Joaquim Nabuco, concedida nesta noite especial, vem com este nome que é uma referência para todo o Brasil. Ele que foi abolicionista, político, diplomata, jurista e um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras. É também o patrono da Assembleia Legislativa de Pernambuco. É um mês de celebração pelos 35 anos da TV Asa Branca. Na semana passada, a homenagem foi na Câmara dos Deputados em Brasília. E ontem, coube ao coral Vozes de Pernambuco encerrar a sessão solene, lembrando da força de quem é Leão do Norte. E agora vamos para o AB Esporte, porque tem novidades sobre o Campeonato Pernambucano. Herbert Ramos está ao vivo e conta tudo, né, Herbert? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Almir. Boa tarde para todo mundo que está ligado aqui com a gente. E a novidade é sobre um anúncio muito importante do Caruaru City, equipe aqui da capital do Agreste. O Leopardo confirmou na tarde desta quarta-feira que não vai jogar o novo Campeonato Pernambucano. O time se profissionalizou, ali em 2021, logo no primeiro ano, ganhou destaque ao ser campeão da segunda divisão estadual. No ano seguinte, chegou ao mata-mata da elite do Campeonato Pernambucano e seguiu em evidência. Após um rebaixamento em 2023, disputou e foi muito bem na Série A3 de 2024 e na Série A2 do ano passado. Tinha a chance agora de voltar à elite com essa unificação das divisões proposta pela FPF, mas optou por não jogar nesse ano. Em um comunicado publicado nas redes sociais, a diretoria do Caruaru City disse que não entra para participar e vai prezar pela responsabilidade financeira. O clube garantiu que vai continuar com as atividades nas categorias de base e que a decisão de ficar fora do futebol profissional nesse momento é algo passageiro e pode ser revisto para as próximas temporadas. Em maio, a nossa equipe do GE Caruaru já tinha publicado sobre a possibilidade do Caruaru City ficar fora do futebol profissional. E esse foi o desfecho, pelo menos para a temporada 2026. Notícia triste, né, para o futebol caruaruense, que deixa de ter um clube na primeira divisão, né, Almir? Claro, a gente fica aqui falando sempre sobre o incentivo, não é? A importância de todas as equipes participarem, representarem aqui o interior do estado. Claro que sim, a gente compreende, a gente lamenta, mas entende também, né? Se é uma decisão para prezar pelas questões de organização financeira, a gente compreende também, mesmo que a gente lamente, né, Herbert? Então a gente vai seguindo aqui para falar sobre uma outra modalidade esportiva, porque tem uma equipe de futebol, só que americano, aqui de Caruaru, que está sonhando
sonhando alto, né, Herbert? Conte essa história pra gente. Almir, o Caruaru Wolves, time de futebol americano aqui da capital do Agreste, iniciou a preparação para os próximos jogos da Superliga Nacional. E para se dar bem, reforçou o time com jogadores do país que inventou esse esporte. E olha, eles estão amando Caruaru. Confira na reportagem de Matheus Antunes. O barulho dos capacetes voltou. O contato, as quedas também. E depois de meses longe dos jogos oficiais, os Wolves estão novamente à caça. Pois está oficialmente aberta mais uma temporada para a equipe Laranja e Preta. A preparação esse ano começou a todo vapor, desde o início do ano. A partir do mês de março nós já iniciamos os treinos. O campeonato já está rolando, a gente está com uma vitória e uma derrota. Agora temos mais 2 jogos em busca da vitória nesses 2 jogos para que a gente consiga chegar aos playoffs. A equipe manda seus jogos no estádio Vera Cruz, em Caruaru. Nova temporada, 2 figuras novas que de futebol americano eles entendem, viu? Brandon e Nolan são americanos. Brandon do Texas, Nolan de Nova York. 2 estados diferentes, mas ligados pelo mesmo esporte. Aqui se encontraram, viraram melhores amigos. E o melhor, estão ajudando o esporte a crescer no interior de Pernambuco. Como americanos, conseguimos trazer um estilo diferente de jogo. Os Estados Unidos, de modo geral, mesmo fora do futebol americano, é um país com um ritmo mais acelerado. Então, incorporamos esse ritmo ao futebol americano e ao nosso estilo de jogo. Isso aparece na velocidade, na intensidade física e também no conhecimento do jogo como um todo. O problema é que no futebol americano, comunicação também faz parte da jogada. São chamadas, orientações e ajustes que precisam acontecer em poucos segundos. Mas e aí, como conversar entre esses 2 mundos? Perguntei ao Nola de que forma seus colegas de time o ajudaram a se adaptar. Por causa da barreira linguística, eles me ajudam fazendo com que eu repita aquilo que eles dizem. Nós meio que trocamos palavras e expressões. Quem fala inglês no time acaba ensinando algumas coisas. E eu também vou aprendendo a maneira como eles falam. Essa troca também nos ajuda dentro de campo, principalmente na hora de nos comunicarmos. E essa adaptação não acontece apenas dentro do pitch. Nola e Brandon saíram dos Estados Unidos e encontraram em Caruaru uma rotina bem diferente. Menos acelerada, segundo eles, mas com algo que facilitou a chegada: proximidade entre as pessoas. Eu sou de Nova York, nos Estados Unidos. Então aqui o ritmo é bem mais tranquilo, mas é uma cultura muito única. Todo mundo valoriza muito a família e as pessoas são muito legais. Eles sempre nos levam para sair e tentam nos apresentar lugares para comer que eles acham bons. Eles cuidam da gente. São pessoas ótimas. Os brasileiros são pessoas incríveis. É um lugar muito legal. De maneira geral, eles fazem tudo o que podem para garantir que a gente se sinta confortável aqui. Aos poucos, os estrangeiros vão descobrindo Caruaru. Enquanto isso, os jogadores daqui aproveitam a oportunidade de conviver todos os dias com quem aprendeu o esporte em outra realidade. Alexandre César é um dos que desenrola no inglês e comenta sobre a importância deles no elenco. Além de habilidade técnica, eles também têm um grande grau de liderança esportiva e atlética. Então, isso soma bastante porque, independente do idioma que eles falam, a nossa sincronia é dentro do campo com o futebol americano. E é dentro de campo que a Alcateia espera mostrar que essa troca valeu a pena. A linguagem pode até ser diferente, mas o objetivo é só um: de ser campeão. É isso aí, a gente está na torcida também pela turma. Agora a gente abre espaço no AB Esporte para falar sobre um encontro muito especial que está rolando aqui na nossa região, hein, Herbert? Exatamente, Almir. Hoje tem caravana do GE lá na cidade de Agrestina, a minha terrinha. E quem está por lá e vai entrar ao vivo com a gente é ele, a minha joia, Tiago Medeiros. Já está por aí, porque daqui a pouquinho tem Globo Esporte. Então, Tiago, fala pra gente quais são os principais destaques do Globo Esporte e como está o clima aí na minha terrinha Agrestina, meu amigo. Seja bem-vindo ao AB1. Fala, Herbert, fala, Almir, cheiro pra vocês. Estamos aqui em Agrestina, do lado de vocês, na realidade. Dá pra vir andando com disposição, 23 quilômetros aí de Caruaru para chegar aqui em Agrestina. É terra de mais gente aqui em Agrestina também, viu? Já vou revelar. Com a nossa caravana do Globo Esporte, depois da Copa do Mundo, nossa primeira caravana aqui em Agrestina! Essa é a Praça Padre Cícero. Mostra ali, Marquinho. Tem a imagem de Padre Cícero. Olha, é ou não é?
Agrestina no GE. Estamos em frente nessa praça, que fica em frente à Igreja Matriz de Santo Antônio. E o Globo Esporte vai ser daqui, é cachorro aqui com a gente. Agrestina aqui é a terra do chocalho, terra do doce da alfininha aqui também, que é esse docinho maravilhoso feito de açúcar e limão. Tem muita cultura presente. Que lapa de chocalho, agora que eu vi, danou-se. Esse aqui acorda qualquer um, acorda até quem já passou dessa para melhor. Aqui, ó, Mazuca, grupo de coco que tá aqui também. Tradição aqui da cidade. Os vais são tudo danadinho aqui, viu? E hoje vamos falar muito do Globo Esporte, de mais uma derrota do esporte. Dani Moraes está aqui comigo. Minha joia. Sommelier gente, de cidades do interior. O gaúcho que mais conhece as cidades do interior. Conheço muito mais do Pernambuco do que Rio Grande do Sul. Já. Eu acho que você conhece muito mais Pernambuco que muitos muita pernambucanos, gente. Pois inclusive. Não quis ser assim, né, agressivo aqui nesse horário aqui, né? Dani, mais uma derrota, cabra safada do esporte, Dani. Mais uma derrota, quando parece que vai, né? Quando parece que tem essa necessidade, o esporte não consegue. Tá errando muito, né? E jogando dessa maneira que opta jogar o Dalpozo, não pode errar. E o esporte, mais uma vez, ficou para trás. A gente vai falar do jogo do esporte, a derrota pro Avaí por 2-1. O esporte que saiu na frente com um golaço do Diego Hernandes, mas acabou levando a virada. Avaí que estava na zona do rebaixamento e saiu da zona do rebaixamento com a vitória em cima do esporte. Falar também do Santa Cruz, que tem jogo contra o Caxias importante decisão, no sábado. Decisão, Restam 2 rodadas. Se ganhar, praticamente classifica. E também se perder, Deus o livre. Agora é jogo em casa, né? Então tá com muita dificuldade. Tem que começar a mandar em casa, exatamente. que não tá mandando em casa. Náutico vai jogar contra o São Bernardo fora de casa, jogo que você acompanha ao vivo na tela da Globo às 4 da tarde. Vou falar de Copa do Mundo Feminina, a gente já sabe quantos jogos vão rolar na Arena de Pernambuco. Libertadores, uma tuia de coisa. Caravana do Globo Esporte aqui em Agrestina! Chega o coladinho no AB1. Eu disse que tinham outros também de Agrestina. Não, vem cá. Deixar o aí pra sua trupe. Oi, pessoal, saudades. Herbert, vai lá. Almir, saudades. Pronto. Tudo bem? A panela de Agrestina é grande aqui, viu? Família toda de Agrestina. Cheiro, daqui a pouco a gente chega. Valeu, gente. Brigadão pela participação. Aí tá todo mundo de Agrestina convocado para poder chegar lá junto na Praça Padre Cícero e participar dessa resenha. Coladinho aqui no AB1 tem o Globo Esporte e também para quem de repente quer escutar o rádio, acompanhar o rádio pelas redes sociais, na Rádio CBN Caruaru temos o nosso programa Torcedor CBN, 89.9 FM. A gente vai falar bastante sobre esporte náutico Santa Cruz e esse novo campeonato pernambucano. Vou ficando por aqui, Almir. E mais informações, a gente sempre deixa o convite para todo mundo acessar o nosso portal de notícias esportivas, o GE Caruaru e região. Vou ficando por aqui. Até amanhã, amigo. Herbert, valeu, hein? Grande abraço para você. Valeu demais. Agora a gente vai até o Agreste Meridional para dar uma olhadinha no tempo em Garanhuns, hein? Imagens ao vivo também na sua tela. Por lá o dia deve seguir assim, com muitas nuvens. À noite também. A temperatura agora está marcando 24 graus e a mínima não deve passar dos 15, lá na Cidade das Flores. E por falar em Garanhuns, olha só, no próximo sábado, o município vai realizar o dia D de vacinação para crianças e adolescentes. Então, Leonardo Costa está chegando ao vivo também e tem todos os detalhes. Não é isso, Léo? Boa tarde para você. Isso mesmo, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Faltam 2 dias aí para o dia de multivacinação, dia D aqui em Garanhuns, todos os postos de saúde e também no Parque Euclides Dourado. A ação vai começar às 8 horas da manhã, valendo aí para menores de 15 anos. Eu estou aqui com ela em pessoa, que é coordenadora aqui do município do programa de imunização, que vai contar para a gente qual o principal objetivo dessa ação. A campanha já está rolando, mas tem o dia D, né? Isso mesmo. Boa tarde, Leonardo. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. A finalidade da multivacinação é justamente a atualização da caderneta de vacina, tanto da criança quanto do adolescente. Por isso, ela é para menores de 15 anos. Então, todas as vacinas que estão no calendário da criança e do adolescente estarão disponíveis. Todas as vacinas disponíveis, mas aqui no município tem aquelas que a gente precisa dar mais uma atenção? Tem sim, né? Todas as vacinas são importantes para proteção da criança, para garantir a imunização ao longo da vida, mas tem aquelas vacinas que a gente faz um apelo maior. São elas a febre amarela, a influenza e a HPV, porque estamos com cobertura abaixo de 80% nessas vacinas. O ideal mesmo no Brasil, qual é essa cobertura?
O ideal, né, a meta boa é acima de 80%, mas uma meta ótima, que é o que o Ministério preconiza, é acima de 95%. Ou seja, a maioria, né, a grande maioria, quase todo mundo vacinado. Menores de 15 anos, mas os pais e responsáveis devem ficar atentos aí a quais documentações. Os pais têm que levar a caderneta de vacinação da criança ou do adolescente e também um documento, sendo ele o CPF ou então o cartão do SUS. E quando a gente fala dos locais que vão estar em funcionamento, principalmente neste sábado? Os locais vão ser todas as unidades básicas do município, né? E também o Parque Euclides Dourado, como você referiu, das 8 até as 16 horas. E detalhe, tem ação acontecendo nas escolas também, né? Como é que funciona? Amanhã ainda tem aula. Amanhã ainda tem aula e tem algumas escolas que a gente está visitando, tanto escolas municipais quanto escolas estaduais. E aí a gente pede o apoio dos pais para estarem levando, né, o termo de autorização para que seja permitida essa vacinação ser aplicada. Reforça aí o convite para sábado, dia D de multivacinação. Dia D de multivacinação. Todas as vacinas disponíveis em todas as unidades básicas de saúde e no Parque Euclides Dourado. E a gente espera vocês. Lembrando, crianças, né, de 0 até adolescentes menores de 15, porém a HPV também está disponível para adolescentes de 15 e jovens até 19 anos. Ou seja, uma boa oportunidade para aproveitar. Né? Até o final do ano. Não percam essa oportunidade. Ellen, muito obrigado pelas informações. Então, vou reforçar. Todas as unidades de saúde abertas no sábado. Tem o Parque Euclides Dourado, que fica no bairro Heliópolis. Não tem como errar. A ação começa às 8 da manhã e vai até às 4 horas da tarde. Almi. Muito bem, Léo. Muito obrigado. É isso, né? Recado importantíssimo para o papai, para a mamãe, para todo mundo cuidar da criançada e dos adolescentes. Muito obrigado, viu, Léo? Obrigado à nossa entrevistada também. A seguir no AB1 tem o AB Saúde, para a gente falar sobre artrite e artrose. As palavras são até parecidas, mas os sintomas são bem diferentes. A gente volta já com o nosso consultório ao vivo, 12h36 agora. Então o seu AB1 voltou, 12h38. Vamos ver um pouquinho mais do trânsito agora? Imagens ao vivo para você aí, ó, da rua Rui Limeira Rosal. É uma rua bem antiga, não é? É assim, a cidade cresce, se desenvolve, mas algumas ruas permanecem estreitas porque a cidade nasceu assim. Contudo, são vias muito importantes, porque são muitas conexões possíveis. A gente está vendo os veículos ali, ó, na parte mais alta do seu vídeo à esquerda, já no sentido ali para o centro da cidade, né? No sentido contrário, ó, como a gente está vendo esse veículo aí, são várias possibilidades. Tem o Vassoural, tem o bairro Petrópolis, né? Tem o bairro Pinheirópolis também como eventual destino. Então a gente vê a movimentação desse instante nessa rua, nessa artéria também muito importante aqui da cidade, por conta de tantas conexões que são possíveis por meio dela. E agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades aqui da região, começando pelo Agreste, começando hoje por Riacho das Almas. Está vendo aí? Mínima de 19 por lá, máxima de 27. Na Zona da Mata tem o município de Água Preta. A mínima por lá deve ser de 21 graus, a máxima pode chegar aos 27 também. E em Jatobá, no Sertão, ó, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Vamos seguindo com o AB1? É isso, olha que coisa boa. Tá na hora de abrir o nosso consultório dessa quinta-feira. Vamos falar sobre artrite e artrose. Vamos entender as diferenças entre elas agora no AB Saúde. Não é isso, Joel Almeida? Isso mesmo, Almir. Olha, hoje nós abrimos o consultório para falar sobre essas doenças que são diferentes. Uma, na verdade, é até um sintoma que atingem a articulação. Artrite e artrose, apesar de ter esse nome muito parecido, são bem diferentes. A gente vai explicar agora na reportagem. Vamos ver. Dona Eliette convive há cerca de 2 décadas com artrite e artrose. As doenças causam dores constantes nos joelhos, nas mãos e nos ombros, além da perda de força nas pernas. Nas crises, ela precisa recorrer aos medicamentos para aliviar os sintomas. Com a mobilidade cada vez mais comprometida, as limitações passaram a fazer parte da rotina.
Hoje, o medo de cair e de sentir mais dores faz com que a aposentada de 88 anos evite sair de casa e até mesmo se locomover sozinha. Eu sinto no joelho, na coluna, que a minha coluna está assim, na coluna, no pulso, nos ombros, atrás do joelho. E quando dói muito, que fica adormecido os pés, os dedos, tudo. Dona Eliette não é a única a conviver com a doença. As dores nas articulações fazem parte do dia a dia de milhões de brasileiros e comprometem a qualidade de vida de pessoas de diferentes idades. A artrose, também conhecida como osteoartrite, é uma doença que provoca o desgaste das articulações e acomete principalmente pessoas com mais de 60 anos. O problema tem múltiplas causas e pode provocar dor, rigidez e limitação dos movimentos. Segundo dados do Ministério da Saúde, cerca de 15 milhões de brasileiros vivem com artrose hoje. A doença também é responsável, em média, por 30% a 40% dos atendimentos em reumatologia realizados no país. Para muita gente, atividades simples como caminhar, subir escadas ou até segurar um objeto podem se tornar um grande desafio. Aí não tenho força de andar. Qualquer coisa que eu vou andar, às vezes trava a minha perna, se eu não me segurar, eu caio. Já levei não sei quantas quedas. Muitas pessoas confundem ainda artrite e artrose, mas apesar dos sintomas parecidos, elas têm causas diferentes. A artrite é uma inflamação das articulações, enquanto a artrose é o desgaste da cartilagem, tecido responsável por proteger os ossos e facilitar os movimentos. A artrite pode afetar uma ou várias articulações ao mesmo tempo e tem como principais sintomas dor, inchaço, rigidez e dificuldade de movimentação, especialmente nas primeiras horas do dia. Já a artrose é mais comum com o avanço da idade e costuma atingir joelhos, quadris, pés e coluna, provocando dor e limitações dos movimentos. Fatores como excesso de peso, envelhecimento, lesões, movimentos repetitivos e até a herança genética podem contribuir para o desenvolvimento dessas doenças. Por isso, o diagnóstico precoce é tão fundamental para evitar a evolução dos sintomas e preservar a qualidade de vida. Embora nenhuma das duas doenças tenha cura, elas têm um tratamento. O acompanhamento médico, o uso correto de medicamentos, a fisioterapia e a prática de atividades físicas orientadas ajudam a controlar a dor, melhorar a mobilidade e garantir mais independência aos pacientes. Para quem convive com artrite ou artrose, cuidar das articulações é também investir em mais qualidade de vida. Vamos agora, de fato, abrir o nosso consultório hoje, diretamente da sala da reumatologista, doutora Júlia Carone, que está aqui conosco. Doutora, boa tarde. Muito obrigado por receber a gente aqui para falar desse assunto tão importante, desses assuntos, né, que são dois. Sim, muito boa tarde. Muito obrigada pelo convite também. Doutora, dá para explicar para o pessoal que está em casa a diferença de forma a exemplificar o que é artrite e o que é artrose? Bom, a artrose e a artrite são basicamente doenças das juntas, das articulações, mas tem uma grande diferença. A artrose ela é um desgaste da articulação e da cartilagem articular. A artrite ela é a inflamação dessa articulação, então ela acaba causando um pouco mais de dor do que a artrose. Doutora, a gente tem aqui uma série de perguntas. Tá. A pergunta de Petrolândia, no sertão do estado, é da Serivânia Miranda. Ela diz assim: minha dúvida é por que quem tem artrite e artrose sente tantas dores? Bom, ela tem as duas condições, né? Ela tem o desgaste na articulação, né, que causa dor, e ela tem a artrite, que é a inflamação da articulação. Então, as duas condições causam dor, né? Então, ela precisa saber qual que é a causa da artrite. A artrite é um sintoma, não é uma doença específica, né? A artrite reumatoide é a doença que causa mais artrite, mas temos artrite por gota, artrite psoriática, enfim, uma infinidade de doenças, a chikungunya também crônica, né? Então, que cursam com artrite, que é a inflamação. E ela tem as duas coisas. O que ela pode estar acontecendo é que a artrite dela, ela inflamou tanto aquela articulação e acabou destruindo aquela articulação e se transformou numa artrose, que já é a sequela da doença. Então, ela pode ter realmente ainda atividade articular inflamatória com a artrose, que é o desgaste. Então, precisa ser investigada a causa das duas patologias para guiar o tratamento. A Francisca Figueiredo de Bibirim
diz assim: gostaria de saber que sinto muitas dores no ombro esquerdo. Já tomei remédio de várias fórmulas e até agora nada. Isso pode ser alguma dessas doenças? O que é que ela deve fazer, doutora? Bom, é importantíssimo a gente avaliar o paciente, fazer o exame físico, perguntar quando que começou, o que é que piora, o que é que melhora, o que tomou de medicação, se faz atividade física, se faz esforço físico, né, naquela articulação, se é no braço dominante, se não é. Um exame de imagem muitas vezes é importante para saber se é uma tendinite, que é bem comum, né? É importante a gente saber a causa, não só a tendinite, mas pode ser... dificilmente é uma artrite reumatoide só no ombro, né? A artrite reumatoide é uma doença que comete geralmente pequenas articulações de mãos, pés, joelhos e punhos. E a inflamação, né? A artrose em uma articulação também ela é um pouco incomum, né? Depende da faixa etária da paciente. Se é uma paciente com mais idade, né? É uma doença que é mais comum, mas unilateral, né? Em um ombro é um pouco mais difícil. João Alfredo, de Caruaru, está perguntando. Ele conta: tenho artrose e artrite. De que maneira posso tratar as duas doenças ao mesmo tempo? É muito comum? Não é tão comum, mas pode coexistirem as duas doenças, como eu falei na primeira pergunta, né? A gente pode ter inicialmente um quadro articular inflamatório, que com o tempo não tratado corretamente pode levar a um desgaste articular, que aí sim a artrose é o desgaste irreversível. Aquela junta não volta a ser, mas aquela articulação é normal. A artrite, sim, a artrite é um processo inflamatório que pode ser tratado completamente, né? Então, ela precisa saber qual que é a causa, o que é que está causando a artrite nela. Então, tem várias doenças que causam artrite, precisa identificar a causa, examinar o paciente, né? Investigar quando que começou, há quanto tempo, né? Se tem fator de risco, saber a causa e tratar. Doutora, Maria de Lourdes, do São Francisco de Caruaru, está perguntando. Sinto muitas dores no joelho direito e às vezes percebo que fica inchado. Pode ser artrite ou artrose? Pode sim. Pode ser as duas condições, né? Pode ser uma artrose, mais facilmente uma artrose, né? A artrose e a artrite, elas podem causar dor, como a gente já falou aqui. As duas podem causar inchaço. A artrite causa mais inchaço, mais calor, né? E mais vermelhidão da articulação, mais rigidez articular após repouso prolongado. A artrose, ela já causa também dor, né? Pode haver um pouco de edema, um pouco menos que a artrite, mas a rigidez após repouso é um pouco menor e ela tende a piorar após a movimentação, né? Após a deambulação, por exemplo, subir e descer a escada. A artrite não, ela piora quando o paciente passa muito tempo após um repouso prolongado, quando acorda, depois que passa muito tempo sentado, aí levanta e piora. Então, ela realmente pode coexistir, sim. Paula Galvão, do Salgado, aqui de Caruaru, diz que artrite e artrose são doenças hereditárias, está perguntando? Sim. A artrose é uma doença degenerativa que está associada com fator genético, sim, e está associada também a mulheres, né, principalmente mulheres. Tem mais 60% dos casos de pacientes que têm artrose são mulheres, principalmente pós-menopausa, né, mas são hereditárias, sim. E a artrite também. A artrite é um sintoma, como eu falei, mas a artrite reumatóide é o protótipo das artrites, ela também tem um fator genético importantíssimo. Doutora, só para a gente terminar, a gente tem um minutinho para responder essa última pergunta, que eu acho que é a dúvida de muita gente. Como é que faz para diagnosticar? Bom, inicialmente um bom exame físico, eu acho que já é um bom começo para a gente poder guiar assim, o diagnóstico. Mas se há uma dúvida se tem uma coisa ou outra, ou as duas, um exame de imagem, um exame de sangue são suficientes. Muito obrigado pelas informações, doutora Júlia Carone, reumatologista, passou aí as informações valiosas para você que está assistindo a gente sobre artrite e artrose. São coisas diferentes, é bom procurar um especialista, um reumatologista, para saber se você tem uma das duas, as duas, e procurar um tratamento. E a doutora Júlia estava explicando que é essencial, sabe o que, antes da entrevista? Exercício físico. Atividade física pode ser tão boa quanto um remédio, tá certo? Almir, eu volto com você. Valeu, Joel. Muito obrigado. Esse foi o nosso AB Saúde de hoje. Muito obrigado, Joel. Vamos para mais um intervalo? Seu AB1 volta já já, hein? Agora meio-dia, 49 minutos.
Então a gente está de volta com o seu AB1, meio-dia, 52 minutos. Tem mais trânsito para a gente dar uma olhadinha? Vamos ver aí, ó, o bairro Maurício de Nassau nessa perspectiva, ali a partir da Avenida Agamenon Magalhães, no cruzamento com a Gonçalo Coelho. E a gente está vendo uma movimentação que para esse horário está considerada tranquila, não é? Porque a gente está chegando perto de 1 da tarde e essa é a movimentação que a gente tem nesse instante, de veículos e de pessoas também circulando lá no Maurício de Nassau. E olha que interessante, pessoal, abelhas que vieram da Europa podem ser o segredo do mel de Fernando de Noronha, aqui em Pernambuco. Pesquisadores estão na ilha para estudar a qualidade do produto. Acompanha com a gente. Pesquisadores deram início à análise das abelhas e do mel, produzido em Fernando de Noronha. O trabalho realizado pelo SEBRAE, que avaliou a produção em 2025, identificou a alta da qualidade do mel da ilha. Agora, a expectativa é que o produto receba uma certificação. A gente hoje precisa entender o que é que diferencia esse mel dos outros mel que a gente tem no resto do país. Para que a gente possa entender toda a florada da ilha, todo o manejo que as abelhas têm aqui na ilha, para que a gente possa classificar esse mel de acordo com as características que ele tem. Para que a gente possa levar um pedaço desse patrimônio que a gente tem aqui nesse mel junto com essas análises. A pesquisa também leva em conta uma característica particular das abelhas de Noronha. Na década de 1980, abelhas italianas foram trazidas para a ilha. Segundo os pesquisadores, elas são consideradas geneticamente puras. Aqui tem umas abelhas que são as abelhas europeias, são as abelhas italianas, elas foram introduzidas aqui em 1984 e ficou esse berço genético. Então, na verdade, é um privilégio que nós temos em ter essas abelhas aqui com a genética completamente diferente das demais genéticas das abelhas que são chamadas abelhas africanizadas do continente. Também são estudadas as flores, de onde as abelhas recolhem o pólen e o néctar. A gente vai fazer a análise dos mel coletados aqui na ilha, para saber a origem botânica desses mel, assim, que flores essas abelhas visitam para coletar o néctar ou pólen, né? No caso do mel é mais néctar, para fazer o mel. Além da análise do mel, os pesquisadores também orientam os apicultores sobre como melhorar o manejo das colmeias e aumentar a produção. A apicultora Marta Granville foi uma das pessoas que recebeu a visita da equipe de pesquisadores. A nossa realidade, não só pelo isolamento, pelas características geográficas e do ambiente de Noronha, elas são muito específicas. Então, quando os pesquisadores vêm até nós, eles encontram a realidade que a gente trabalha. E isso traz uma diferença muito grande no resultado. A presidente da Associação dos Agricultores de Fernando de Noronha, Lourdes Sampaio, acredita que o treinamento e uma possível certificação podem ampliar o mercado para o mel produzido na ilha. A gente já sabe que é um mel único no mundo, mas agora as pesquisadoras estão vindo para provar a qualidade, provar cientificamente a qualidade do mel de Fernando de Noronha. E amanhã a gente vai de música por aqui, claro, tem o Som e Sotaque, e a gente vai receber o cantor e compositor Gael Villanova. Confere um pouquinho aí do que está sendo preparado. Os becos banem já todo perigo. Amores, amanhã tem Som e Sotaque. Fica esperto. Muita música boa, Gael Villanova. A lua brilha mais que de costume, e enquanto respiro teu perfume, peço para o tempo não passar mais. Amanhã, Som e Sotaque. Parará, parará, paralará. Parará, parará, paralará. Parará, parará, paralará. Então o seu AB1 dessa quinta-feira está terminando aqui, agradecendo demais a sua presença aí do outro lado, desejando uma boa tarde também, e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal, até lá!